tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2204. Ele tem 4 páginas, 41 elogias e 14 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhinho tem 11 máximos. O tema é etapa da consecução. A especialidade é autoproexogramologia. Definição. A etapa da consecução é a fase ou período exato, mais avançado, do autodesenvolvimento gradativo da própria vida intrafísica, aplicada ao desencadeamento das realizações da programação existencial, PROEX, da consciência lúcida, homem ou mulher. Agora, a progressão na vida intrafísica. Os primeiros sinais de Melim alertando quanto às reciclagens prementes. A virada evolutiva com a retomada da tarefa. A fase existencial das realizações plenas. A automaturidade, a terceira idade, a dinâmica mental somática. A policarmalidade, a realização da obra-prima pessoal. O suporte da parapreceptoria de função. Na argumentologia tem a caracterologia, com 10 categorias de ocorrências evolutivas relevantes na vida da consciência intermissivista. Na remissologia dos 15 itens, nós destacamos 5 verbetes. Aceleração da história pessoal, deslanche existencial, mega empreendimento, momento da mega decisão e planejamento milimétrico. Frase enfática. A consciência intermissivista, homem e mulher, há de viver atenta cronologia natural dos altos esforços no universo da consecução da autoproex, pois o tempo jamais volta. Em qual etapa da consecução da autoproex você está vivendo? Sente-se satisfeito com o andamento da própria programação existencial? Agora, a mega análise, nós destacamos aqui 16 itens. Autoproexogramologia, realização, automaturidade, prioridade, complexo, organograma, autodiscernimentologia, autodecidologia, intrafisicologia, paracronologia, paraprospectivologia, ação, produtividade, cronologia, tempo, autoescolhas. Agora, no verbete do dicionário, nós temos aí a memorandologia, tendo o argumento autoevoluciológico. Agora, nós chamamos a atenção que esse aqui tem 3 listagens. Na objetivologia, que é o argumento, na lucidologia, que é uma conclusão, e a complementação, que tem 10 itens, das neoaberturas objetivando as conquistas de detalhes evolutivos. De modo que, para a pessoa estudar com calma. O memorando é muito importante, e que é engraçado que etapa é um processo de tempo, memorando também, né? Tem um problema cronológico. Isso aí deve ter sido o nosso chefe para mim. Agora, questionamentos. A consciência que tem interesse em qualificar o trabalho energético, ao modo de exercício, mensurações, experiência, dinâmica, individuais ou em dupla, diferentes da TENEPS, o senhor apoiaria a ideia da construção de um laboratório distinto do tenepsário na própria residência, tendo espaço físico disponível? Não, eu não entro nessa. E as minhas orientações sobre o TENEPS estão no manual. Lá não fala nada disso. Isso foi tudo estudado durante muito tempo e já vem de vidas anteriores. Iniciei a TENEPS há 4 meses. Desde então, passei por atendimento de emergência em hospital por causa de um mal súbito com a pressão, sem motivo aparente. Em dia de chuva forte no Paraná, uma árvore caiu sobre o carro da minha mãe, que por poucos segundos não atingiu ela, minha mãe e sobrinho. O seguro deu perda total do veículo.
Ontem, quando chegar do trabalho, fui abordado por um meliante que levou meu carro, celular, objetos e documentos pessoais. Quando meu marido iniciou a TENEPS, meu filho, eu e filha dele sofremos um acidente de trânsito. No caso da filha, a batida foi frontal e o carro também foi perda total, mas a moça saiu ilesa. Em todos os casos tivemos muito amparo, mas gostaria de ter mais clareza sobre as causas que levam os tenepsistas a ter esse tipo de ocorrência, principalmente nesse período dos 6 meses. Olha, está tudo escrito no manual da TENEPS. O que falta com essas pessoas, vocês, é o seguinte: vocês estavam autodesorganizados, com despreparo total para o processo para perceptibilidade e assistência, estavam fora de forma das suas coisas, e outra coisa, é possível que vocês tinham ou ainda têm muito bagulho energético em casa. Tire isso tudo. Isso aí a gente já avisou, os primeiros 6 meses, a pessoa passa por um teste pior do que o vestibular. Os avanços da genética e a robótica vão criando uma sociedade que se desenha a si mesma. Como qualquer ferramenta, depende de quem a usa para saber o seu resultado. De que modo o senhor acha que esse processo repercute na evolução das consciências do ponto de vista da conscienciologia? As consciências nasceram com uma crossoma para ter uma proex assistencial? É lógico. Elas não têm um corpo massediado à toa. Tem para ampliar a sua capacidade de fazer assistência. Agora, esse negócio de usar ciências aí, depende. As ciências vieram para ver se ajuda a vida humana. Olha bem a intenção de quem está usando a ciência. Dentro do envelhecimento saudável, quais são os sinais macrosomáticos mais relevantes para se levantar a hipótese que a consciência irá ter vida longa? Primeiro, a saúde da pessoa, a imunologia, a imunidade dela e uma boa genética familiar. Observa isso, que por aí essas 3 coisas já dão uma boa ideia. Sinto que sou intermissivista. Tenho 34 anos, porém, só agora tive conhecimento desta palavra. Resido em São Paulo, estudo a espiritualidade já tem alguns anos. Frequentei centros espíritas sempre no intuito de obter conhecimento. Participei de cursos com direitos a rituais que sempre diziam trabalhar em diversas linhas de amparo, mas de procedência duvidosa. Minha família é extremamente católica. Desde criança tenho comigo guias da Umbanda. Iniciei, guias, vocês sabem, aqui é escolar, né? Iniciei os estudos da conscienciologia há 3 meses, e para mim tudo é muito óbvio. Certa vez assisti um vídeo do senhor no YouTube, e quando fui deitar, escutei a sua voz dizendo: excelente trabalho. O que o senhor pode me dizer sobre isso? Olha, isso aí é o seguinte, seria bom você ver que às vezes tem algum amparador que está tentando ver se você sai do primarismo, da loucura, entende? E entra em alguma coisa positiva. Agora, lembre-se, devido ao processo da Umbanda, você vai passar no mínimo 2 anos assessorado pelos assediadores dos Exus aí. Prepare-se para isso. Tomarei posse no concurso dos bombeiros daqui a alguns meses e a carga de horária é 24,72, ou seja, trabalha-se 24 horas e descansa 72. Como fica a questão da TENEPS? Tendo em vista que não é viável realizá-la no período de 24 horas em que estarei no trabalho. Primeira coisa é o seguinte, você não deve pensar em TENEPS, né? Você deve pensar em ser bombeiro até passar essa situação, ver o que você faz. Esse negócio não conjumina com a TENEPS. A TENEPS é a 3ª vez que eu falo hoje, tem um manual. Tem que seguir o manual. Se está contra o manual, eu não assino embaixo nada, não tem nada a ver com isso. Qual a visão da conscienciologia a respeito das doenças mentais? Seria devido à parafisiologia e esta está relativamente intrínseca com a fisiologia cerebral e interfere de forma relevante para tais enfermidades? Gostaria, de possível, que esclarecesse. A primeira coisa é o seguinte, é o processo da energia que faz isso. E é a energia que pode criar patologia. Agora, ó, eu te aconselho uma coisa, você quer estudar mais? Entra na consciencioterapia, entra como evolucionante, você vai aprender muita coisa. O EV pode causar autocombustão humana espontânea? E a vovozinha, como é que é? A sua vovó pode puxar o nariz? Olha bem, essa pergunta é cretiníssima. Para que é que foi feito o estado vibracional? É para evitar justamente uma combustão espontânea. É igualzinho o outro que perguntou para mim,
se o anonimato do serenão é autismo. Eu falei, e a vovozinha, está bem em casa? Como é que vai? Agora, gente, eu estou aqui, são as chamadas perguntas cretinas, a gente responde com respostas óbvias. Tem muito disso. Existe aqui um negócio na internet que me deram sobre o processo da anti-educação que está ocorrendo no Brasil. Vocês já viram eu falar aqui que, em vez de Ministério da Educação, nós temos o Ministério da Anti-Educação no Brasil. Lançaram um livro para a pessoa não estudar direito, para falar a verdade, falar tudo errado e tal. Mas agora, ó, aqui tem um outro caso pior ainda desse tipo. O nosso amigo é físico, professor lá no Rio Grande do Sul. E ele é professor e vice-diretor de um colégio até estadual. Agora, apareceu então na aula dele uma aluna dessas turistas, que vai lá, etc, etc, só para fazer média social de vez em quando. Então, essa aluna, ele teve que pedir licença para ela, para a mocinha de 17 anos, 3 vezes ele pediu licença para ele poder falar, porque ela estava conversando com os amigos que não via muito tempo na aula. Agora, lá pelas tantas, ela não permitiu espaço para falar, e tinha que pedir para ela para poder falar. Lá pelas tantas, tocou o celular da aluna. Aí, então, ele mudou de tom e pediu para a menina, se o objetivo dela não era de estudar, então que procurasse outro local, fizesse um curso à distância ou coisa do gênero, pois ali naquela sala as pessoas queriam aprender, e o colégio é o local onde se vai para estudar. A estudante quis argumentar, ele então não discutiu mais com ela. Agora, o que se passa? A menina resolveu ir embora, desceu as escadas chorando, por ter sido repreendida na frente de colegas. Agora, aí vem a mãe, com o negócio todo, fala com o vice-diretor da noite lá do serviço, que tinha conhecidos influentes lá na cidade de Porto Alegre. Aí a mãe, então, o que faz? Não fala nada, não conversa com nada, não fala com o diretor, não diz nada. Vai para a polícia. E ele é chamado na 8ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre. Com todos os esclarecimentos por ter constrangido uma adolescente. Constrangido, hein? Entre aspas. Uma adolescente de 17 anos. Agora, ele chegou, então, e fez esse desabafo aqui que eu estou escrevendo na carta. E ele falou, sinceramente, acho que é mais um professor que o Estado perde. Nossa fragilidade frente ao sistema, só agora que eu estou enxergando. A violência que é perpetrada contra os professores nesse país é horrível. Então ele escreve o seguinte, fica cristalina a visão de que, nesse país, não precisamos de professores, não precisamos de educação. Afinal, para que ser um país de primeiro mundo se assim está bom, desse jeito? Depois ele mostra aqui. Alguns exemplos atuais. Ronaldinho Gaúcho recebe 1.400.000 por mês, homenageado pela Academia Brasileira de Letras. É uma vergonha, né? Tiririca recebe 36 mil por mês, membro da Comissão de Educação e Cultura do Congresso. Traduzindo, só o salário do palhaço, que é ele, o Tiririca, paga 30 professores. Para aqueles que acham que a educação não é importante, contrata o Tiririca para dar aulas para o seu filho. Agora, eles deviam, então, ele está dando uma sugestão para esses grandes inteligentes para mudar a grade curricular das escolas, que passaria a ter as seguintes matérias. Educação física, 2 pontos, futebol. Música, sertaneja, pagode e axé. História, grandes personalidades da corrupção brasileira. Biografia dos heróis do Big Brother. Evolução do pensamento das celebridades, entre aspas. História da arte, de Carla Pérez a Faustão. Matemática, multiplicação fraudulenta do dinheiro de campanha. Cálculo, percentual de comissões e propinas. Português e literatura, não, para quê? Esse corte. Biologia, física e química, excluídas por excesso de complexidade, é muito complicado. Está bom assim ou vocês querem mais? Ele pergunta. Esse é o nosso Brasil. Veja o absurdo salário do Rio de Janeiro, que não é diferente do resto do Brasil. BOP, 2.260 para arriscar a vida. Bombeiro, 960 para salvar vidas. Professor, 728 para preparar a vida. Médico, 1.260 para manter a vida. E deputado federal, 26.700
fora as mordomias, gratificações, viagens internacionais, etc., para ferrar com a vida de todo mundo, encher o bolso do dinheiro e ainda gratificar os seus bajuladores apaniguados naquela manobrinha conhecida por fora Vazenildo. Vocês sabem, né? Por fora Vazenildo, que é os caras que ainda recebem mais ainda. De modo que essa corrente patriótica, que é o desabafo que ele está fazendo, ele fala: acorda Brasília, acorda Brasil, divulgue logo essa carta para todos os seus contatos. As próximas eleições estão chegando. Acorda Brasil. Gente, ó, essa é a realidade desse nosso Brasilzinho. A gente que pensava em ter um Brasilão, eu já tirei o cavalo da chuva, nessa minha vida não vou ver o Brasilão. É um Brasilzinho, é muito pequenininho ainda. Isso aqui, ó, maior prova da situação, dá pena. Agora, vocês vejam a lógica do que ele fala, os fatos todos óbvios. Todo dia acontece isso aqui, por todo lado. A turma vem me falar aí. É terrível. Agora, gente, Jornal da Aracê, está acabando de sair aqui o jornal. Aracê redimensiona cursos institucionais. Nova modelagem de curso em Conscienciologia aplicada. Curso Autoconscientização Pluriexistencial. Laboratório Radical Heurístico Serenário. Tem 3 pessoas falando sobre o laboratório. Vem aí a imersão progestioterápica. Prorrogado o preço diferenciado para o serenário. Aracê elege novo comitê gestor em fevereiro. A Unicim tem novo secretário-geral. Vocês sabem que a Unicim agora tem o Marcelo Silva, que está dirigindo. Participe dos eventos científicos da CCCI. Tem aqui 4 eventos que eles falam. Primeira jornada de conscienciometodologia, 10º Simvex, 7ª jornada de saúde da consciência e 6º simpósio de autoconsciência terapia e o 1º congresso internacional de tenepsologia e 5º encontro de tenepsistas. Se alguém quiser ver, está aqui. Vale a pena examinar o processo. Inclusive, mandaram para mim uma folhinha de 2012, muito bem ajeitada. Muitas graças. Agora aqui, quais os possíveis motivos de uma COSIM que ressoma com dislexia? Quais trafares de patologia estão envolvidas? A primeira coisa é a genética. A genética familiar. Observe em primeiro lugar isso. Gostaria de saber se o que define por carência afetiva é uma necessidade que deve ser sempre suprida por afetividade, ou a carência afetiva é uma espécie de infantilismo e egocentrismo. Depende da pessoa. Essa segunda parte é que acontece mais. Sou a solteira de ontem, de 25 anos, com risco, mania e distimia. Meu trafó é ser inteligente. Isso é. Normalmente, não preciso estudar muito para tirar boas notas. Fui aprovado em concurso público para enfermeira antes de concluir a faculdade. Tenho força presencial e, quando quero algo consigo, o desafio é manter o objetivo alcançado. Como superar essa situação? É possível, com esses traços, ter feito intermissível e ser inversora? Sim. Eu e meu namorado temos o mesmo perfil de risco-mania. É possível construir um relacionamento maduro dessa forma? Sim. Um segura o outro, não deixa fazer besteira. Até porque não tem dificuldade para atrair pretendentes. O problema é antes esse está me aturando. Isso me surpreende. E o senhor poderia me dizer qual é o holopensene do Chile? Holopensene do Chile. Depende do que é, né? O negócio era conversar com a Grace, né? Para saber que ela já esteve lá. Olha aqui, ó, você é o seguinte, que tal você tomar vergonha na cara a respeito da sua riscomania e atender direitinho a evolução junto com esse seu namorado que está aguentando você? O que você acha disso? É um conselho de vovô aqui que está ajudando você, que tem só 25 anos. De modo que pensa nisso. Agora, ó, você já está sabendo, isso é risco-mania. Isso é doença, dá braba. No seu caso, então, ser muito consciente. Você está achando que você é inteligente? Uma pessoa risco-maníaca na minha terra não é considerada inteligente, não.
Pode ser inteligente assim, uma fissura inteligente. Aconteceu algum milagre dentro de uma linha, uma fímbria, mas inteligência grande não tem, né? Risco maníaco. E outra coisa, ela é totalmente confessa que é risco maníaco. Ontem, ao dormir, fui retirado do corpo e comecei a esterilizar a energia. Esterilizar, está aqui escrito. Energia pela minha residência. Mas percebi que tinha um fogão bem, não sei o quê. Antigo como se fosse de lenha. Achei estranho, pois o mesmo não existe. Moro em uma casa tombada. Poderia comentar? Olha, aí casa tombada, deve ter muita energia gravitante, sem toda energia gravitante. Você deve ser boa na psicometria. É bom você estudar isso. Você, tá? É uma senhora isso aí. O que o senhor sabe a respeito da miopia e da paragenética? O que pode significar um alto grau de miopia nesse novo sono? É aquilo que está falando. Em primeiro lugar, é genética. Não é só a paragenética, não. É preciso ver a genética. Agora, aí tem processo de parto, uma série de condições, o problema da pessoa não saber usar os olhos direito, ficar no escuro, forçar muita barra, isso tudo pode dar processo de miopia. Mas quase sempre o processo é genético, como eu falei, a genética familiar. O EV pode causar autocombustão espontânea? Não, isso aqui eu já respondi. O que é? A pessoa está repetindo? É a vovozinha, não pode não. Essa pergunta eu acho cretina. O EV, estado vibracional, foi feito para fazer assistência. Agora ele vai causar um fogo e queimar a pessoa toda? Só se for com você está fazendo alguma besteira. Conosco não tem disso, não. Pode falar. Professor, na parafatologia, na última linha, o suporte da parapreceptoria de função. A parapreceptoria de função existe, são os parapreceptores quando a pessoa avança muito no processo da assistência. Por exemplo, dentro da TENEPS, dentro de um problema, por exemplo, da OFIEX. Então, com isso, a pessoa recebe aquele amparo mais assíduo, constante, consolidado, firme. Isso aí ajuda, esse é um suporte. Isso aí ajuda a pessoa também a realizar a PROEX dela. Não estando ainda fazendo esse tipo de assistência, por exemplo, no meu caso, né, que eu estou iniciando, existe essa parapreceptoria no entendimento das coisas. Também, mas isso é só num caso mais avançado. Primeiro tem que limpar o ambiente. Não aparece uma parapreceptoria à toa, não. Você tem, assim, um amparador, você está entendendo, de função, mas isso não é a mesma coisa de uma parapreceptoria. Parapreceptoria, a gente faz uma abordagem como se fosse uma coisa maior, ampla, mais séria, profunda, de alta qualidade. Então é coisa de amparador de repercussão maior. Para quem está iniciando, ainda não tem isso, não. A maioria não tem nada. Não é todo mundo que tem amparador. Amparador é coisa, entende? De exceção quase sempre na Terra, hein? A maioria. É porque eu estou perguntando isso porque vem acontecendo encadeamento de fatos e com explicações assim no que eu procuro essa sincronicidade. Pois olha isso, anota tudo e leva isso a sério. Dedique-se mais ao processo interassistencial com as energias. Isso vai te ajudar. É que eu estava conversando com a Pilar justamente isso, porque relatei para ela desses 2 últimos dias o que aconteceu, né? E ela estava me orientando nesse sentido, de anotar e ver o processo, né? É por aí. O que você queria? A tecnologia, primeira e segunda linha, as técnicas de administração de extrapautas, podia aprofundar, por favor? O problema todo é o seguinte, a gente tem que estar olhando tudo que acontece extra. Tem coisas extras que são negativas, são contratempos. E tem coisas extras que são positivas, que são surpresas agradáveis. Então, o problema todo é a pessoa ter a técnica para administrar essas extra-pautas, aquilo que está além. Agora, com o passar do tempo, a própria pessoa, ela mesma vai criar as extra-pautas. Por quê? As coisas já estão tudo organizadas, ela pode ampliar o trabalho que ela faz, a organização já permite isso.
Então, aí a técnica, essas técnicas, elas podem ser ampliadas, aumenta mais. Essa extra-pauta, ela pode ampliar tudo quanto é tarefa, por exemplo, aqui da PROEX, ela Pode. amplia aquilo, é tudo extra-pauta. Existe até uma extra-PROEX. E tem a extra-PROEX também. Pois é por causa disso. Uma coisa que já passou. Aí tem a Max Morex, tem uma série de condições. Tem que olhar isso aí. Eu desejaria que todo mundo aqui tivesse Max Morex, extra-PROEX, extra, tudo positivo. Sabe? É com vocês que tem que ter essas coisas, não são com outros. Então, vocês são candidatos a tudo que é extra, pauta positiva. É com vocês, é dessa massa aqui, ó. Essa aqui é a massa crítica que pode ter extra pauta, extrapolacionismo. Falando de extrapolacionismo, professor Valdo, na efeitologia, a terceira linha, os efeitos da robustez cognitiva na ampliação da cosmovisão humana. Eu estava relacionando isso com o suporte da parapreceptoria de função. Eu não sei o que é que você falou, o terceiro item da efeitologia. Mas qual que é a linha? Os efeitos... Hein? Terceira linha. Terceira linha. Isso. Os efeitos da robustez cognitiva? Sim. Na ampliação da cosmovisão humana. Sim. O caso todo é o seguinte, aqui é você enriquecer o seu conhecimento. A hora que você enriquece o conhecimento, há uma ampliação da sua cosmovisão. Eu estava relacionando isso com o último item da parafatologia, que é o suporte da prefeitoria, da paraprefeitoria de função. Não tem relação. Isso. Você está certo. Hoy, Waldo, aquí en el B, en ciclología, a página 25, o ciclo prelúdio, deslance, desfecho. Poderia clarear? É o primeiro que você está falando. O ciclo prelúdio. Prelúdio é aquilo que vem antes, que é o que mostra, como se fosse um preâmbulo. O deslanche é a hora que a pessoa começa a fazer as coisas. E o desfecho é quando ela acaba, é acabativa. Então, aí, o que a pessoa está fazendo em matéria de PROEX? O que você preparou, o que você começou e o que você está acabando. Você está no início, está no meio, está no fim. Tem que ver. Tá certo? Esse é o caminho, é o ciclo. Ciclo da realização, da consecução. Né? Agora, aqui tem o outro ciclo, tarefas preliminares, tarefas de construção, tarefas de manutenção e tarefas acabativas. Esse ainda é pior ainda. Ele clareou mais ainda o ciclo. Entende? Vale a pena ver, logo em seguida. Aí. As etapas existenciais do ciclo da vida intrafísica. Então, tem aquela etapa da pessoa aposentada. Tá? Aquela que cuida do passarinho. É isso? Professor Valdo. Aquela que está reciclando a todo vapor. Ah, é? Eu calculo. Professor Valdo, aqui no ar, aqui em cima, na página 25, logo na primeira linha, é a tecnologia. Essa técnica do sobrepairamento analítico, por que analítico e não sintético? Analítico porque você já fica que é a consecução por cima da situação e começa a fazer a exegese. Mas já é a consecução, já é o fechamento, né? Aí depende de você. O processo todo é o seguinte, em cima de que você está falando? Depende do que é. Agora, aqui, nós estamos trabalhando aqui com a PROEX, tá certo? Então, sim, pensa bem. O negócio, o tema é a etapa da consecução da PROEX. Sim. Agora, aqui,
Você está analisando como é que está. Naquele nível que você está, que eu estava falando para a Mercedes. Você está no início, você está no meio, você está no fim. Você sobrepaira aquilo, vê de longe, com isenção, imparcialmente. Você olha lá e vê. Como é que você está na sua análise? Qual é aquela alta análise da sua realização? Como é que fica? Isso aí é muito sério. Agora, essa análise é exegese, é hermenêutica, é interpretação, é abordagem com detalhes do processo, é a aplicação, por exemplo, do detalhismo e da exaustividade do processo. Tudo é o sobrepairamento. Agora, sobrepairar é ficar à distância, vendo o que se passa, faz de conta que você é uma consciência temporariamente. E está examinando como é que vai ser a sua vida quando acabar, a partir disso. O que vai ser? Tá, muito obrigada. Fatologia, página 24, final da primeira linha. Quais são esses primeiros sinais de Melim alertando quanto às reciclagens prementes? A partir de que faixa etária eles começam a surgir? Olha, eu já vi Melim com pessoa de 15 anos. Isso aí varia infinito, depende da situação, como é que é. Então, veja bem, uma adolescente, 15 anos, já está com melancolia intrafísica. De modo que a pessoa tem que ver. A primeira coisa que tem é uma tristeza sem motivo. Por exemplo, como é que um jovem de 15 anos vai ser triste? Ele tem tudo pela vida. E outra coisa, essa pessoa que eu estou falando, a saúde não tinha doença nenhuma. Agora, a pessoa já estava totalmente aborrecida, achando o mundo enfadonho, não querendo saber nada. Para o mundo que eu quero descer. Ele estava falando isso, 15 anos de idade. Então, esse é um caso de polícia. Por que é que não vai ajudar os outros? Pensa nos outros sair desse egão. Agora, teorologia, página 24. A interassistencialidade é o principal fator que leva à amortização das dívidas da teoria das interpretações grupo-kármicas. Para amortizar, a melhor coisa que tem é a interassistencialidade. Agora, o processo é a intercompreensão, né, entre as consciências. Isso é que acaba com a interprisão. Então, é o perdão, a ajuda, o encaminhamento, é a participação das coisas. Em tecnologia, na página 24, primeira linha, poderia ampliar as técnicas de administração de extra-pauta. Desse nós já falamos. Né? Repetiu aí o seu. Professor? Sim. Aqui no ar, sim, na página 25, antagonismologia, o antagonismo, projeto, realização. Poderia aprofundar? O problema todo é o seguinte, há um antagonismo entre o projeto e a realização. Projeto, às vezes, é apenas uma teoria e a pessoa fica só nas teorias. Quando vê, chega de soma, ela não pode fazer nada na realização. De modo que a coisa mais séria é realizar. Começar até que também é fácil, mas dá para trás. Então, o problema todo é a consecução. Por isso que ele está falando aqui. Esse verbete é etapa da consecução. É execução, é a hora de realizar, a hora de fazer. Então, é a hora de suar sangue. Mas o projeto, às vezes, não pode ser o início da etapa da consecução? Ou o projeto é sempre projeto. Projeto ainda não tem realização de nada. Tá. Projeto é hipótese, é teoria, é imaginação, é lucubração, é você pensar. Isso não resolve. Queremos ver é um negócio construído. Senão não adianta nada. Projeto é uma coisa também que é instável. Você nunca tem um projeto ainda definitivo, total. Pode receber muita alteração, muita coisa. Entende? Então, o problema da consecução é que manda. A teoria, na vida prática, às vezes é outra coisa. Então, por exemplo, considere que o projeto é uma teoria. Na hora que você vai colocar em funcionamento, você tem que mudar muita coisa. Uma casa tem muito disso. Você tem um projeto, vai fazer a casa num lugar, uma coisa maior. Quando você vai ver, o terreno lá não presta para fazer aquilo que você quer. Está cheio de areia por baixo, ou se não tem uma pedra no lugar que está difícil. Tem uma série de surpresas desagradáveis em qualquer coisa que a pessoa faz. Uma planta baixa de situação da casa, nunca você pode confiar em nada. Tem que ver o que vai dar depois daquilo, o local que está.
Não tem jeito. Val, Isso é comum. aí dá para falar que o curso intermissivo é um projeto, que a consecução da PROEX é a realização. Mais ou menos. Até um isso. certo ponto é isso. Vamos pensar bem como é que é. Vou fazer uma por atacado, pode? Depende de quanto você vai pagar, não é isso? Esse Está desencadeamento querendo um aí. descontinho. Descontinho. Negocinho que você quer fazer. A Pilar paga, diz que paga. Ah, sei. Trabalhar com rico é outra coisa. Pode falar. Esse desencadeamento aqui da numerologia. Sim. É numerologia. Completinha. É o primeiro? Todos. Hein? Por atacado, né? São dois que tem aí. O holopensene potencializado, o campo energético montado, o trabalho esquematizado, a proficiência adquirida, material angariado, o instrumental providenciado, o plano B estruturado. Você está com tudo. Agora o outro. A hora de cumprir o planejado, a hora de efetivar os objetivos, a hora de comprovar as autocompetências, a hora de reafirmar os autovalores, a hora de construir a autoridade experimental, a hora de retribuir os recebimentos, a hora de incrementar o saldo da ficha evolutiva pessoal. Esse último é muito bom, né? Professor, o senhor só leu, dá uma... Isso daí eu também faço, pô. Você não leu direito, eu li direito. A diferença é essa. Então, já que o Se senhor você leu... tivesse lido direito, você não ia fazer pergunta. Então, mas já que eu fiz a pergunta, o senhor me explica. Pois é, eu li direitinho para você entender. Eu acho que está tão explícito. A numerologia já não precisa explicar. Mas justamente por Pois isso que eu ela tem perguntei. uma fase só e seguindo os pensamentos. Então, você vai eu ver. aprendi isso, que eu estou Há fazendo um processo verbete. de entrelinhas. A gente fala nas entrelinhas aí. Mas dá uma esclarecidinha, dá uma colher de chá. Sou novo. O problema eu posso fazer assim. Tenha vergonha na cara. É o resumo de tudo isso. Pô, assim- Olha bem o que você vai fazer com bastante vergonha na Assim cara. não é incentivo, Você né? vai bem. Assim não é incentivo, não. Hein? Agora, veja, ele não é mais, não tem a síndrome de abstinência, mas ele ainda tem uma certa síndrome de alguma coisa nesse sentido, você não acha, não? Não, mas... Alguma não. coisa ainda tem aí. Qual foi a pergunta que eu lhe fiz quando eu cheguei aqui hoje? Não tem a ver com isso? Até um certo ponto. Então, não tem lógica. Então, eu estou tentando, agora- tentando suprir isso. O caso todo é o seguinte, a vergonha na cara pega bem nesse caso, não pega? Não, mas justamente, mas eu estou no processo, é muita coisa Agora, ao mesmo você tempo. perguntar sobre numerologia, qualquer coisa, conversa depois com a Tânia. Ela é especialista em numerologia. Então, aí já é uma dica. Mas ela pode te dar uma aula sobre o assunto e fazer com que... Ensina para ele como faz, tá certo? Curso de verbetografia. Eu dou aula de A sua aula... numerologia. É a minha aula. Então, você precisa ir nesse curso da verbetografia para ver a aula dela. Eu sei. Que assim você não vai nunca mais perguntar. Você vai dar aula sobre o assunto de numerologia. Não, mas você já deu uma boa dica, já indicou a Tânia. Pois é. Não, já É o melhorou. máximo, já é alguma coisa, né? Então. Está satisfeito. Mas vê a coerência. Eu vou cobrar o dobro. Mas vê a coerência da Estou pergunta dando que eu fiz. indicação também, além da receita, indicação de curso, etc. Isso é muito sério. Né? Para a gente rica, isso aí não tem problema. Mas presta atenção na coerência que eu fiz a pergunta para o senhor antes de começar a tertúlia e agora o senhor está me dando um caminho. Aí sim. Sim. Certo? Quer dizer que nós estamos coerentes, eu e você. Não, eu espero é o seguinte, tem uma coisa que eu ainda não pedi. Eu posso pedir uma coisa? A mim? Pode. Se eu Cadê tiver o ao meu verbete? alcance. Cadê o verbete? Meu verbete? Tá na revisão. Pois é. Então vamos ver isso. Isso aí é que é o mais próximo agora. É que eu não fiz o curso, não é verba. Já deu para você, Pilar. Agora, Pilar, o seu pupilo, ele é um pupilo seu, né? Porque eu estou vendo que todo dia você orienta o cara aí, tá uma fera. Vamos ver o dia de defesa do verbete, que ele vai sentar aqui na frente.
Vamos ver como é que fica. Valdo, eu de conversar com ele, ele é o homem dos mínimos detalhes. Não é bom, faz isso é bom, pergunta isso é bom. É a técnica do detalhismo. Isso aí é importante. Obrigado, Arlindo. Vamos apertar o homem. Depois te passo o café, eu pago um cafezinho ali. Agora, ele tem uma panca assim de carioca, não tem? Mas eu sou santista. Não, mas é uma panca de carioca. Talvez a influência do mar. Né? O mar do Rio foi para Santos, desceu. Professor, Tânia aqui em cima, no ar. Como é que é essa banca de carioca? que é? O senhor pode detalhar como se caracteriza, qual é a... O carioca? O carioca tem aquilo que ele chama de manemolência. É o jogo de cintura. É o cara que sabe rebolar e sem mostrar. Esse que é o carioca. Agora, ele é assim. Olha o jeitão dele sentado. Olha lá, a panga dele agora lá. Panga de carioca. Você entendeu? Largadão. Valdo. É a vida. Agora, o Rio, cada energia da paisagem, cria essa personalidade do carioca. É o povo mais alegre que tem no Brasil, é o carioca. Valdo, isso é muito sério. Não fica pensando que é o baiano, que não é. O baiano grita. Agora o carioca ri. É diferente. Entende? Aqui em São Paulo, o pessoal de Santos é considerado acariocado também. É verdade. O malandro lá São Paulo? Em São Paulo. Santos. O pessoal de Santos que era nascido considerado em Santos, por isso ele é meio acariocado. Né? Mas você veja, antigamente, na década de 60, eles achavam aquilo, eu já falei isso aqui uma vez, dentro da indústria, de comércio, mas principalmente na indústria, eles consideravam que um operário paulistano equivalia a 4 cariocas e 10 baianos. Por aí vocês já têm uma ideia. Agora veja, o povo vinha falar isso, eu falei assim, não, mas naquela ocasião a gente falava, hoje já não pode falar isso, mas que o paulista era assim por causa da poluição, que ele era obrigado a ficar mais quieto, tal, não podia sair, não tem lugar para ir. Vai aonde? Se você sai de carro, você fica na rua, dentro de um congestionamento que às vezes são 30 quilômetros de congestionamento. Estou falando por baixo, hein? Às vezes o negócio vai mais do que isso. Já teve dicas falar que chegou a 100 quilômetros, né, de congestionamento. Isso é uma loucura. São Paulo saindo dali, 100 quilômetros de congestionamento. Agora, então, é isso. Mas agora, por exemplo, o Rio está mais poluído que São Paulo, eles estão falando agora. Então, tudo é possível. Né? Agora, com essa panca de carioca, ele vai longe. Aqui, ó, a pena que você não está vendo aqui, ó. Está vendo? Não, mas vê aí, ó, vocês do estúdio, mostra o homem da cabeça aos pés. Vou corrigir. Olha lá, olha já panca, foi, aqui, já foi. Olha a panca. Olha, o negócio é carioca, 100%. Aqui no ar. Sim. Primeiro, deixa eu você falar direito a cidade, que é Santos. O quê? O Santista, ele fala Santos. Ah, é? Eu conheci, eu estudei com muito Santista. Terra, o nome que eles gostavam de chamar os alunos de Santos que iam estudar em Uberaba era Peixeiros. Eles ficavam danados da vida. Tudo quanto era, não, isso aí é peixeiro. Pronto, eles ficavam, dava briga quando chamava o Santista de Peixeiro. É a cidade dos canais. Você sabia disso? Não, agora a cidade da poluição lá, daquele lugar perto dos morros lá, que não é fácil, né? Eles andaram arrumando, mas não era arrumado. Já melhorou, ainda já tem melhorou. poluição, né? Ainda melhorou o Cubatão. Professor, se o senhor passar em Cubatão à noite e tiver um pouco de luminosidade assim, lembra muito a Bratosfera aquilo lá. É sério. Ah, é? As chaminés. Ele conhece o assunto. Mas lógico. Ele está falando com catedrático. A impressão que dá, professor, é terrível. É terrível. Não, Cubatão teve uma certa época que era considerado o lugar mais poluído do mundo. É verdade. Foi quando eles começaram a arrumar lá. Mas parece que não conseguiram arrumar tudo, não. Parece o ambiente não ajuda, a geografia lá não é boa. Aqueles filmes que o planeta foi destruído, você imagina? Sei. Que tem aquela fumaceira toda e aquela. É um lugar coisa que degradado, né? Degradado. Agora tem uma pergunta aqui na caracterologia. Eu não entendi o número 1
E o número 4, a autodessoma na vida humana prévia. A relação com a etapa da como é que você morreu na vida humana anterior? Antes, você morreu de quê? Agora, o número 4 que você quer? A autorressoma atual. Como é que foi seu parto? O parto da sua mãe com você? Como é que foi a delivrance? Então, mas eu não estou entendendo a relação com o tema, com o verbete, etapa da consecução, não estou entendendo a relação desse. Meu chapa, então eu vou ler tudo para você entender. Caracterologia. Sob a ótica da autoproexogramologia, quer dizer, programação existencial. Eis, por exemplo, na ordem funcional, 10 categorias de ocorrência evolutiva relevante na vida da consciência intermissivista, que tem relação com a programação. Então, presta atenção. De que você morreu na última vida? A intermissão. Como é que foi o último período antes de você renascer? E o seu curso intermissivo pré-ressomático, você fez ou não fez? Ele é primário ou secundário? A autorressoma atual, o seu parto foi normal? Você nasceu? O que aconteceu na sua infância? A sua intencionalidade. Qual a sua intenção? O que você pretende na vida? O que você está fazendo? Fatos. Intra e extrafísica relativa a si próprio. O que é que você tem de grande? Que a gente pode chamar de bom, positivo, que não é para esquecer, que vale a pena marcar, fato marcante da vida. Análise. As interpretações das ocorrências evolutivas. O que você tem para analisar? Como é que é a sua autoimagem perante os outros, perante você? Seletividade. As escolhas dos empreendimentos. O que é que você escolheu? Fazer o quê? Planificação. O projeto da AutoProex, como é que ele é? Está bem organizado? Está bem estratificado? O arcabouço, a estrutura, como é que ele é? O esqueleto, o script, o enredo da sua vida. Consecução, o desencadeamento das realizações. Já começaram os desencadeamentos? Você já começou? Só tem. O assunto é o mesmo. Eu entendi que o senhor colocou autodessoma. Por que auto? Autodessoma. Não seria só dessoma? Não, autodessoma, a dessoma sua. Tá, entendi. Não quer dizer que você suicidou. Entendi. Mas é bom a gente falar, porque às vezes o cara suicidou mesmo. Não, porque o serenão, ele tem a Aqui, você vai morrer. É uma auto-morte. Não é, você não vai morrer por mim. Entendi. Eu vou morrer sozinho. Eu fiz uma confusão, que o caso do serenão, que ele tem a capacidade de fazer a autodessoma, né? Não, tem muita gente que tem capacidade de fazer, não é só serenão, não. Isso aí depende do que é. No orientalismo até estudam isso. Tem muito tempo. Deixei a Umbanda informalmente há 1 ano. Amanhã vou para me desligar formalmente. O que faço com as roupas que usava lá, as guias e essas coisas que vão me devolver? Está vendo? Essa aqui que precisava de você, está vendo? Os bagulhos energéticos. Tinha planejado fazer uma fala muito positiva de despedida para agradecer a todo mundo. Mas uma pessoa de lá disse para não fazer, como se fosse provocar distúrbios. Isso poderia aumentar o assédio por 2 anos que o senhor diz que a pessoa passa? Sim. Você vai falar, vai ter gente danada da vida com você, vai olhar de lado, vai começar a julgar energia negativa. Melhor é sair de fininha francesa e abençoar todo mundo e queimar tudo que tem a respeito. Você ficar livre o mais depressa possível. Você tem que lembrar o seguinte, Umbanda tem coisa positiva e tem coisa negativa. E outra coisa, tem os pontos de interrogação. Você nunca sabe para que foi feito aquilo, a intenção, de que modo que é. Olha bem os despachos que tem por aí afora. Não é fácil. A hora, por exemplo, daquele caso que eu conto aqui para vocês, que eu já vi dezenas de casos desses. Mas a hora que eu chego na casa, eles me pedem lá para ver, porque a casa está dando tudo para trás. E o que é que podia fazer, porque estava atacando o marido, isso e aquilo. Aí eu vou na casa assim, vou passando e fazendo a psicometria. Aí vem um vaso de flor lindo, tinha umas margaridas, com uma opção de coisa no vaso, mas enorme o vaso. Eu virei então para a dona e falei assim, esse vaso aí, a gente pode fazer uma análise, uma pesquisa? Eu disse, não, por quê? Você está querendo? Você quer quebrar o vaso? Eu disse, não precisa de quebrar. Vocês vão dar um jeito de tirar com calma tudo que tem aí, vamos analisar o que tem nessa terra. A hora que tirar, tinha um patuá escrito. O fulano, colocando o nome do marido, o nome do marido dela. O fulano vai morrer em outubro, tal. Ele tem que morrer em outubro. E começou a falar uma opção de coisa, tudo lá dentro.
Aí eu viro para ela assim, agora você vai estudar quem é que te deu o vaso. O que aconteceu depois com isso? Como é que foi? Agora, veja, Umbanda. Agora, então, veja, como é que faz? Li o manual da TENEPS e, pelo que li, terei 50% de eficiência nessa assistência. O fato é de não ter local específico para isso. Minha casa é pequena e não tem como construir um local para isso. Como poderia adaptar essa estrutura? Não, o problema é o seguinte, você pode fazer no seu quarto, desde que você limpe o quarto e que não fique ninguém lá dentro. Nem o cachorro não pode entrar. Olha bem. Efeitologia, página 25, segunda linha. Como funciona o efeito do tempo no holossoma? Há envelhecimento e desgaste do psicossoma e do mental soma? Não. O problema todo é ver se a pessoa fica com lucidez ou não. Porque o problema de cada um de nós é manter a lucidez. Isso é que manda. Tempo é secundário. Lucidez é importante sempre. Estou há um ano vivenciando um conflito interno e gostaria de sua ajuda. Minha família sempre viveu da pecuária e agora está chegando o momento de começar a ajudar meu pai com os negócios. Entretanto, uma parte de mim não gosta da ideia de continuar criando e vendendo esses animais, enquanto outra parte entende que todo esse processo servirá de alimento para outras pessoas, que esse processo já existe há milhares de anos. Sim, isso é invernista. Eles querem que você seja invernista. É a turma de Uberaba. Estou certo em ter esse receio? Estarei prejudicando a evolução de outros seres? Olha, agora eu vou me colocar na sua posição. Se eu tivesse na sua posição, eu cortaria isso fora imediatamente. Porque uma pessoa, a hora que vai ser invernista, assim, por herança do pai, da família, ela não pensa nisso negativo. Ela já está totalmente enrolada com aquilo. Se você não está enrolado, é porque você não deve participar disso. Você está aí para dar exemplo, que a gente tem que ser contra esse negócio de matar animal. A matança é violenta. Isso é invernista. Você sabe o que é invernista? É a profissão do invernista. Ele cria o gado, engorda o gado e depois manda para Barretos, por exemplo, para abater, para matar tudo, para o povo comer. Agora, veja, eu vi isso tudo quanto é jeito, boiadas e boiadas, 1.100 cabeças, 2.000 cabeças, 3.000 cabeças, tudo passando uma depois da outra, passar tudo lá na frente do bairro que nós criamos lá. Isso tudo, Uberaba é lugar dos invernistas, onde tem mais no Brasil. E outra coisa, tudo lá passava para ir para Barretos, que é a cidade onde tem aqueles rodeios, etc., tal, que mata tudo quanto é bicho. Então, Aldo, o que indicaria que a pessoa está lá para dar o exemplo é quando ela se questiona dentro da situação. Se ela não tivesse preparada, ela nem ia pensar, já não, se envolveria... Ela não ia pensar porque ela está tão envolvida, mas agora, se já começou, porque já está começando a despertar. Deu conta, tem amparador, às vezes. Exato. Seria um indicativo que ela deve reagir e cortar. Eu, no caso dele aí, não entraria de modo algum nessa. Não interessa. Vai engraxar sapato, vai viver debaixo da ponte, mas não faça isso. Matar os outros não vale a pena, ainda mais bicho. Que é isso? Tudo é primo. Já pensou matar aquele monte de vaca lá em Uberaba? Você via o gado todo passando. É invernista. Ele engorda o gado. Entende? É terrível. Não teria justificativa, né? A pessoa se deu conta, se entrar para outra corrupção. Lá em Uberaba passava muita gente que vinha de Goiás. O estado de Goiás é que tinha mais invernista. Não passava, rodava o Triângulo Mineiro para ir para São Paulo. Nós vimos lá, tem aqui os catálogos, né, com livros sobre boi. Agora ali vinha Nelore, Guzerá, tinha tudo quanto é jeito, Curraleiro, são os nomes todos, né, do gado. Eu vi tanta coisa, atingi tanta gente, cara doido com isso. Não, caramba. O que é? O senhor comentou sobre o prazo de 2 anos após a pessoa se desligar, por exemplo, das questões da Umbanda, que ela ainda ficaria 2 anos subjugada. 2 anos é uma média suave de quem, por exemplo, não foi Egon lá dentro, que não mexeu com barulhada de tambor. Você está entendendo? Porque esses, às vezes, eles têm aí 10 anos de perseguição. Então, é isso que eu queria falar. O que determina esse prazo quando a pessoa ela teve direito à vida e à morte. A hora que é o Egon, por exemplo, entende? Ele teve o direito da vida e à morte. Eu já mostrei isso aqui. Quanto mais poder a pessoa às tem vezes, esses, eles acabam com o arquivo. Na hora que a pessoa não serve mais, trabalhou lá 12 anos, 15 anos, eles dão um jeito, a pessoa tem uma doença e morre. Às vezes é uma doença que pega na pele, é um câncer de pele, uma coisa qualquer.
Porque isso aí mexe muito com energia. Então, nos despachos, eles têm facilidade, às vezes, para fazer doença epidérmica. E às vezes mata a pessoa. Fazer um melanoma, por exemplo, a pessoa vai embora. Câncer. Então, esse prazo de 2 anos é um prazo mínimo? Assim, não, esse é o prazo médio das pessoas. A maioria tem isso no mínimo. Por exemplo, o espiritismo é a mesma coisa, 2 anos. Agora, tem coisas, às vezes, que demora. Por exemplo, o rosacrucianismo. O cara foi lá e foi até diretor, passou em várias etapas daquelas que tem, os vários estágios, sabe como é que é? Então, ele foi lá dentro e esteve na liderança das coisas. Esse, às vezes, há 5 anos ele tem perseguição. E a perseguição em cima dele é extrafísica e intrafísica. Tá. Tem de um lado e do outro. Agora, na Umbanda, o negócio é mais sério. Tem gente que a hora que a pessoa vai embora, eles fazem despacho para acabar com ela, que é acabar com o arquivo. Entende? É o despacho. Então, a posição hierárquica da pessoa dentro dessas linhas religiosas muito importante. Quanto mais tempo ela ficar lá... Outra coisa, na hora que sai, eles acham que a pessoa está desertando. Ela é uma traidora. Está indo embora para o inimigo. Tudo é guerra. Esse povo tudo acha que o problema todo é na base de guerra. Entendi. A vida deles de assistência é uma vida bélica. Isso independe da reciclagem intraconsciencial, do corte que a pessoa faz. Isso independe disso. Mesmo assim, não, ela vai depende do nível, a qualidade dessa reciclagem. O que ela está fazendo? Baseado em quê? Ela tem assistência. Agora, uma boa parte, na hora que está saindo, é porque vem um guia que não é cego mais, mas uma pessoa que já está querendo uma consciência, um parente, que quer ajudar a pessoa para ela sair de lá, porque viu o estrago que aquilo está causando na vida dele. Tá. Então, ele tem que sair para não compactuar com a máfia do processo. É muita gente que é arruinada, outros são mortos, de tudo quanto é jeito. Vocês têm que lembrar o seguinte, os maiores homicídios que tem na Terra são feitos, em primeiro lugar, pelos mastermind extrafísicos. Não são pelo povo, a turma que está aqui. É o ambiente, o holopensene negativo que é feito ali e tal. Por isso que eu acho, por exemplo, esse processo da Reubex vai ajudar muito a Terra. Cedo ou tarde isso vai ter resultado fantástico. Porque o processo dos homicídios maiores vem de lá. Se segurar isso aí, já começa a melhorar tudo. O povo mata a maioria por influência de assassinos extrafísicos. Sr. Valdo. Eu queria perguntar com relação aqui à etapa da consecução. Por exemplo, um inversor, pode ser que ele até antecipe essa etapa dos 35 anos, né, da execução da Proexis. Como é que a gente começa a ver se a pessoa já está mais para a consecução do que para a preparação? Às vezes a pessoa hora que ela já preparou tudo para realizar aquilo, né? Ela já não está ainda fazendo um processo teórico, ela já tem na mão os elementos próprios para fazer aquilo. Ela tem que ver. Ela vai fazer o quê? Precisa ver. Qual é a Proex dela? Tem que perguntar. Tem que saber, cada um tem um jeito. Mas, assim, a pessoa geralmente sabe, se ela está para realizar ou não, ela sabe. E como é que a gente faz, por exemplo, se a gente estiver fazendo uma heteroconscienciometria, uma heterocrítica, para a gente saber assim, se essa pessoa já parece que já está mais para a consecução do que para a preparação? Examinar os detalhes de tudo, fazer um levantamento, para pintar com pente fino. Mas, por exemplo, assim... Ver o que dá. Que pontos, assim, mais ou menos, a gente pode começar a prestar mais atenção nisso? Quê? Que pontos, assim, mais especificamente, a gente pode prestar mais atenção? Ver o que ela tem que pode fazer em favor dos outros. Seja do ponto de vista de esclarecimento, de algum modo. O que é que tem? Olha aí. É ver com ela o que ela tem. Outra coisa, todo mundo pode ajudar os outros. Não tem ninguém que não possa. Uma pessoa cega, que não sai do lugar, ela pode conversar com os outros, às vezes dá exemplo fantástico. De calma, tranquilidade, conhecimento. Todo mundo pode ajudar os outros. Até os inválidos. Agora tem que examinar, né? Ver como é que é. Sr. Valdo, pode voltando falar. Na questão da Umbanda, o que é que faz aquele momento crucial do homicídio extrafísico? A pessoa tentou sair, aí ela foi assassinada. Escuta, deixa eu te explicar como é que é. Quem mexe com o processo de despacho, seja na Umbanda, na Quimbanda, os catimbó da vida, essas coisas todas, é o seguinte: uma pessoa tem um interesse, ela arranja alguém para ajudá-la naquele interesse. Se essa pessoa tem esse interesse, e esse interesse é antifraterno,
A outra que vai entrar com mais antifraternidade. Ali piora mais, já começou a criar uma quadrilha. Agora, na hora que aquilo vai desenvolvendo e o camarada faz tudo que eles mandam fazer no despacho, a coisa já está bem caracterizada, a quadrilha já foi organizada, o processo é negativo. Vamos supor que ele já está combatendo a pessoa que já tinha passado a rasteira nele, já era negativo. Então, aí já tem 3, no mínimo, que já estão trabalhando. Tudo dentro de um holossoma negativo. Lá pelas tantas, ele não tem mais o dinheiro para pagar aquilo que precisava, porque todo despacho tem preço. Então, o que se passa? Aparece o cara que ele queria acabar e paga o dobro. Eles aí acabam com o primeiro cara que pediu o despacho. Você entendeu? Tudo é interesse do momento. Agora, por exemplo, a turma da Umbanda, da Quimbanda, continua. Está atendendo, eles têm um balcão de assistência. Faz o despacho por aí. É assim que são feitas as coisas, de modo geral. Então, aquela pessoa que foi saindo, entrou na Umbanda branca que eles chamam, que é aquela... Não, tem o Congá, tem isso, tem aquilo, tem tudo é um processo de nome, mas o negocinho tem lá dentro. Entendi. Tudo tem negócio, tudo tem preço. Deve-se de ver. Agora, o assassinato é um fato. Você tem que lembrar o seguinte, na baratosfera está cheio de homicidas. São, vamos dizer, aqueles dos verdadeiros grupos de extermínio extrafísico. Tudo isso existe. O povo pensa que grupo de extermínio é só aqui que tem, não é não. O povo pensa que só aqui que tem milícia, não é não. Lá também tem as milícias baratosféricas. Tem isso tudo aí, ó, há milênios. Então, pensa bem como é que é. O problema todo mais sério é o seguinte, qual a sua intenção? Olha bem. Agora, por exemplo, é preciso de ter um certo nível para poder falar nisso. Porque senão, só de falar, se a pessoa ficar com... ela medrar, ficar com medo, já vem em cima dela. Viu que ela é fraca. Entendeu? Então, o processo todo tem que ter... Para fazer esse esclarecimento não é fácil. Na hora que a pessoa que foi assassinada chegou no extrafísico, qual que é a tendência? O que vai acontecer? O que faz? Não, ele já chupa a energia dela enquanto ela morre, no corpo dela, depois que ela dessoma, tudo que acontece, eles fazem tudo que pode. Tira um partido de tudo. E outra coisa, às vezes cria aquilo tudo enjaulado, na baratosfera. Quer dizer, a porção de bicho, tudo preso, lá dentro dos presídios que eles criam. Tudo negativo. Mega assediador, tem de tudo. Pensa bem, em pleno século XX, tem o Hitler com toda a manada de fascínora, de loucos lá do nazismo, então os SS, aquele povo todo, e mata milhões de pessoas. Você pensa que aquilo é o quê? Nada mais do que reflexo da baratosfera. Ele já vem matando assim há muito tempo. Agora, esse aí, por tudo, massa de manobra da baratosfera. Olha o que é que fizeram historicamente. Agora, é um monte de coisa que já vem nessas guerras todas, através dos séculos, dos milênios. O negócio já vinha vindo. Os assassinos de lá para cá. Eu ainda calculo que na Terra a maioria dos homicídios são feitos de lá para cá. Os verdadeiros masterminds, quer dizer, os autores intelectuais dos assassinatos, vêm de lá para cá. Você fala assim, não... Vamos olhar esses casos, por exemplo, da criminalidade aí recente, essa do Datena, aquelas coisas que acontecem. Aquele homem, por exemplo, que veio e matou uma menina bonita, que não tinha nada, mas estuprou a menina e matou e deixou no meio das árvores, lá no meio dos arbustos, e ficou por isso no meio da estrada. Aquela pessoa ela já foi induzida pelo processo do problema da possessão para atacar a criança. Uma outra coisa, muitos desses assassinos, o que eles queriam era ter um orgasmo violento, uma excitabilidade sexual enorme, às vezes não teve nada. Na hora, o assassino é que sentiu todos os processos, porque chupou, vampirizou tudo que ele estava fazendo, porque ele é que estava levantando o negócio. Então, o possessor extrafísico fica lá, ele é que domina isso tudo. Então, veja como é que fica. Agora, tudo tem a sua razão e tem os afins que se atraem.
Por que foi aquela menina e não a outra? Tudo já tem uma predisposição, eu preciso examinar isso tudo, como é que faz? Então, pensa bem no processo do mastermind. A mente mestra, aquela que domina o resto, aquele que planeja o processo. Isso tudo vem da baratrosfera. É muita gente pensando mal de lá para cá. Por isso que a Reorbex é o máximo, eles estão limpando justamente isso aí. A criminologia intrafísica nem chegou perto disso ainda. Não, a criminologia, então, veja, fica tudo superficial, eles minimizam as coisas, fazem o processo edulcorado, passa por cima. Você não vê, até o Supremo Tribunal faz isso, a situação toda. Agora, eu estava olhando que parece que faz 2 dias, a lei lá da proteção das mulheres, eles agora podem fazer sem precisar da mulher reclamar, não é isso? Independente da denúncia. Então faz direto. Isso aí é bom. Isso aí é uma boa coisa. Vamos ver, né? Eu estou torcendo para a jurisprudência brasileira melhorar. Pelo menos um pouquinho, nós já merecemos, não? O Brasil já merece. Tem tanta gente inteligente desse país. Ó. Professor, em cima disso que ela está falando, só para pegar o gancho, aquele rapaz no Rio que matou aquelas crianças na escola, o senhor lembra dele, que entrou na escola? O rapaz que tinha... matou 10 lá. Que entrou. Sim. Também foi comentado isso na época, que aquelas crianças foram escolhidas por alguma razão. Não tem uma aleatoriedade nesses casos, né? Com certeza tem... Não, ali é o seguinte, aquele que está mais predisposto leva a bala, no meio do povo. Então não tem ali... Olha, tem uma história que eu sempre conto, que é o seguinte, que isso aí eu vi como é que era. Tinha uma casa que eles tinham mostrado que era uma tapera, que aquilo poderia cair. Então eles falaram, não entre aqui, porque senão pode desabar em cima de você. Entrou uma pessoa que era bem assistida, olhou tudo, tirou umas coisas e levou, não aconteceu nada. Entrou uma outra também que era bem assistida, foi lá para examinar, viu que não interessava, caiu fora. Entrou um cara que era mal assistido, que estava com má intenção, e o negócio dele negativo, que já vinha de trás, tudo desabou, matou o cara na hora. Então, tudo depende da predisposição do povo. Então, por exemplo, uma menina, se ela foi vítima, tem sua razão de ser. Ela tem alguma culpa no cartório. Uma pessoa que é bem assistida, mesmo assim numa condição, ela não vai ser sorteada para entrar num processo de estupro e de assassinato. Você está entendendo? Ela é bem assistida. Ou seja, aquela teoria da bala perdida, então não existe nada de perdida. Não, a bala perdida sempre existe com o processo certo. Por exemplo, aquela criança que eu já escrevi sobre isso, que os caras estavam na igreja e estavam esperando lá o negócio para crismar e batizar, não sei o quê. Então, no meio, a igreja cheinha, e a criança estava na mão da mãe, dormindo, recém-nascido, estava lá. Deram um tiro lá fora, chamou a atenção daquilo, foram ver o que era. A mulher, aí é que foi olhar. Tinha dado o tiro lá fora, ele atravessou a janela, aquele negócio todo, e foi ficar no centro da cabeça da criança, no colo dela. É demais, não é? Como é que é isso? Aquele caseiro... Agora, veja, vamos estudar quem é que renasceu, o que tem, o que não tinha atrás disso tudo. Aquele Casé no Rio também, o senhor lembra dele? O que é? Casé, não lembro o primeiro nome dele, ele estava dormindo no apartamento, saiu um tiro lá do morro, atravessou a janela e pegou ele dormindo. Mas o Rio de Janeiro, lá perto dos morros, isso é comum, né? Você nem calcula como é que são os processos. Eu vi as casas de apartamento alto, perto lá, mesmo em Ipanema. Tinha gente que, o seguinte, jamais abria as janelas, ficava o tempo fechado, e mudaram as camas, para não ficar na linha de tiro. Para ficar tudo com muita parede, para segurar as balas. Por quê? Era bala todo dia, tinha um sinal nas paredes, tudo quanto era lado. Isso tem muito disso. Isso aí é óbvio, mas isso aí está na cara. Agora, o Rio de Janeiro era muito disso. Teve uma temporada grande lá, assim. Atualmente parece que melhoraram. Esse lugar de Ipanema, por exemplo, melhorou tudo. Eles fizeram a reurbanização da favela. Entende? Já melhorou. Mas não é fácil. Agora, o processo todo é predisposição. Essa predisposição ela é seríssima, porque é aquilo que eu já falei aqui, sou poltergeist.
Você não pode pegar todo mundo e levar para participar, para ajudar um poltergeist, para ver se melhora aquilo. Não. Tem que ser pessoas escolhidas, selecionadas. Senão, você vai criar um problemão. Uma pessoa pode criar um troço trágico aí de uma hora para outra. Não pode, não. Vocês nunca viram eu mexer aqui para levar uma casa, que eu acho que não é grande coisa o que está vendo, mas pode ter uma tragédia. A gente não pode levar qualquer pessoa. Tem que selecionar, ver com calma, julgar tudo, sopesar. Você quer falar? Na página 25, binomiologia. Esse binômio de Complex e Max Morex. Queria entender por que Max Morex. O Max Morex, aí no caso nós estamos falando, é porque a pessoa ela recebeu uma moratória maior daquilo que ela fez. Então, ela, além do complexo, do completismo existencial, ela trabalhou tão bem que eles dão mais um pouco para ela fazer, um extra, um complemento, um suplemento. Mas isso tudo dentro dessa etapa de consecução? Como é que é? Tudo isso dentro na etapa de consecução? É, tudo depois dentro do completismo ainda vem a Max Morex. É uma vida só. Max Morex. Essas coisas existem, por incrível que pareça. Agora, lógico, isso é exceção. Né? Isso não é a regra. Isso é exceção. A vida a gente tem que ter tudo o seguinte, isso é exceção ou é regra? Aí, nesse caso, é exceção. Isso é raro acontecer, não é com todo mundo. Entende? Professor Waldo, sim. Depois da Bahia, o Rio de Janeiro é o estado mais macumbeiro que tem no país, será? Ah, eu não sei. Porque tem, por exemplo, Alagoas, é brabo. Alagoas? Não é isso? Eu não sei como é que é. Preciso examinar. O Maranhão está cheio de coisa atrapalhada lá, com uma família só que domina o estado, não é isso? Então, você já viu. Há muita sarna por aí afora. Pois é, Pernambuco. Então, pois é, Alagoas, já falei. Então é generalizado, né? Porque no Rio tem muita macumba mesmo. Agora... É, o Rio tem. Agora, se examinar, né? Um dos lugares também que tem muita macumba, dizem que até no Uruguai tem muito atualmente. Sai dessa. Como é que fica? Pois é, todo lado. É o processo da influência africana, né? Todo mundo que tem herança africana tem tendência para o processo. E eles usam a Bíblia para fazer a santeria, para rezar e rogar o mal, faz despacho, tudo que tem direito. Tem vários níveis. Todos né? esses países latinos. É. Mas então, vocês que estão na etapa da consecução, como é que nós estamos? O que vocês têm para falar? Faça o depoimento aqui nesse tribunal, não é isso? Da consecução. Waldo, você podia falar um pouco mais sobre aquela questão do gado? Você comentou, né, do abate. Do gado para... o gado lá de Uberaba? Fazenda, gado para o Melório, lá para abate. Você não sabe como é que é o negócio de invernismo, ou invernista? Não, então, eu pergunto o seguinte, porque tem várias fazendas que o pessoal trata o gado, tem os pastos lá, e aquilo lá é destinado para abate, para alimentar. Né, pois é, invernista, esse aqui é o invernista. Ele cria aquilo para depois levar para o abate. Isso aqui é o invernista. Então, ele combate o ser subhumano e vive daquilo. Agora, ó, o negócio é tão bravo que existe uma superstição muito grande entre eles. Eu, durante uma temporada, me chamaram lá, devido às conveniências do negócio dentro do movimento espírita, eu fui visitar uma fazenda e passei uns dias na fazenda. Agora lá a gente estava escrevendo, trabalhando, etc. Tal. Então eu resolvi dar um mordejo, dar uma andança lá por dentro da fazenda para ver como é que é. Aí o que se passa? Lá pelas tantas eu descubro uma verdadeira mina, você está entendendo? De mica, com uma porção de coisa lá, junto daquela mina que poderia ter outras coisas. E aquilo estava assim muito bem camuflado pela vegetação, uma opção de coisa que ninguém via. Eu vi porque eu estava pesquisando, olhando tudo quanto era macete, e eu olho certas coisas totalmente esquisitas que ninguém vê. Devido ao processo de botânica, mineral, eu vou colhendo aquilo que eu vou vendo.
que eu aprendi isso desde pequeno. Então, o que se passa? Aí eu descobri que tinha esse local de mineração, que devia ser uma beleza. Chego para o dono e falo assim, vem cá, olha, você está aí com uma mina que vale mais do que a sua fazenda inteira, todos os milhares de cabeças que você tem e mais alguma coisa. É preciso examinar o que não tem atrás disso. Porque a mica está à vontade lá dentro. Através da mica, aquilo pode chamar outras coisas. E eu tinha visto os negócios que parecia forma de diamante. Se tivesse, lá também deve ter brilhante, diamante. Então, como é que é? Aí eu viro para ele e falei assim, você sabia que tem isso? Ele falou assim, olha, Valdo, eu sei que tem e não vou mexer nisso. E peço a você para não tocar no assunto. Na minha família, nós temos orientação. Quem mexe com a pecuária não pode fazer mineração. Senão, dá tudo para trás, cria problema para a gente. Então, veja, até quando eu soube, a fazenda continuava intacta, virgem. Ninguém fez a mineração. Agora, veja, não adiantava falar para ele que a mineração não ia fazer mal para ninguém. Se não fizesse poluição, não tinha nada. Mas agora, matar o gado era um negócio negativo, mas não tinha ambiente para você falar uma coisa dessa. Você entendeu? Eu entendi. Agora, Valdo, deixa eu perguntar. Como é que fica, por exemplo, essa necessidade de abastecimento dos restaurantes, o consumo das pessoas? A pessoa não precisa de ter carne para comer. Ela pode comer tudo na base de vegetal. Isso aí é conversa. Restaurante, tem muito restaurante que vive sem nada de carne, eles não vendem carne nenhuma. É tudo natural e vegetal. Então, o processo de vegetarianismo é um fato, isso acontece, não precisa disso. Então, mas eu lembro que você comentou que você fez essa prática por um período e deu problema na memória, né? Lógico. Então, eu estou tentando entender. Sei, mas eu fui criado com isso, então você veja bem, esse povo está continuando aqueles que vão ser criados do jeito que eu fui, com carne de porco, com carne de vaca, isso está errado. Hoje em dia eu combato isso tudo, eu evito ao máximo comer carne vermelha, entendendo? Hoje, por exemplo, eu comi peixe. Ontem eu comi peixe, anteontem eu comi peixe, por aí vai. Mas veja, é peixe. Eu também sou contra esse negócio da pessoa pescar. Eu nunca pesquei. Agora, o que se passa? Eu me adapto ao mundo que está. Eu desejaria vir num mundo que ninguém comesse os seus animais subhumanos, os seus primos e parentes. Seja peixe, seja frango, seja galinha, seja vaca, seja boi. E outra coisa, vai lá na Itália, vai em diversos lugares que você pode andar por aí, você vai comer carne de cavalo. E na China, que eles comem até cachorro, carne de cachorro. Isso tudo está errado. Agora, eu me adapto àquilo que tem aqui e meto o pau nas coisas todas e falo o que já aconteceu. Outra coisa, eu perdi a minha memória, depois eu recuperei. Agora, eu não voltei a comer carne, nem carne de porco, essas coisas todas eu evito ao máximo, esses anos todos. Desde os meus 20 e poucos anos. Legal, essa sexta-feira próxima aqui eu vou passar uns dias numa fazenda dessas, porque tem relação... E tem invernista. Geralmente é uma fazenda que cria gado. Por isso que eu estou perguntando. Para você que o ambiente é pesado. Se você está com sensibilidade, qual é a dica que você dá? Como é que o ambiente é pesadíssimo em certas áreas. Cuidado para você não levar um tropeção a hora que você estiver andando na fazenda. Cuidado. Porque às vezes a pessoa cai, é esquisito o ambiente, não é bom. Agora, professor, eu vou dar uma olhadinha. Tem uma história, uma lenda, não sei como é que o senhor chama isso, se é fato real ou não, no interior de São Paulo, que quem queima a terra não vai para frente. Quem faz tijolo e telha. As pessoas que fazem tijolo e telha, ou seja, queimam a terra, também não vai para frente. Isso é bobagem, isso é bobagem. Superstição, besteira. Agora, é muita superstição que tem, né? Tudo quanto é jeito, em matéria de terra, bicho, planta, muita superstição. Isso é um mito. Estou tendo dificuldade para aplicar o estado vibracional. Sinto muito cansaço e parece que não consigo mobilizar as energias. Sinto que me disperso facilmente. O que posso fazer para trabalhar isso? Olha, o processo todo é insistir. Eu já falei isso para você antes. Insista, olha bem as energias. Tem que insistir. Quem manda no seu corpo é você. Não se deixe abater por você mesmo. Isso é alta sério.
Como condenar o invernista quando não se condena o consumo de carne? Não há contradição, não. Tem que condenar todo mundo. O invernista, o cara que mexe com isso, o outro que vende, o outro que faz isso, não interessa. É todo mundo. Se a gente puder, vamos em frente. Agora, que o invernismo está errado, está. Eles é que ganham mais dinheiro nessa história toda, são eles. Me convidaram muitas vezes para participar disso. Entende? Da Uberaba. Agora, de vez em quando, eles vinham e ajudavam a assistência através disso. Cada consciência pesada. A gente ajudava. O que ia fazer? Mas eu não estava de acordo. Eu tentei tirar meu corpo fora de tudo que tem, mas às vezes não dava. Tem muita obra de assistência social que eles fizeram através disso. Nosso mundo mostra muito, isso chama-se lavar o dinheiro de um ponto de vista consciencial. Tem muito disso. Lembre-se do Betinho, que recebia dinheiro do jogo do bicho para ajudar. Nosso mundo mostra muitas histórias fictícias de seres e pessoas extraordinárias. Por exemplo, Sherlock Holmes, o Superman 007. Por acaso existe mundos extrafísicos para a atmosfera ou não? Onde consciência vive essas fantasias ou são influenciadas extrafisicamente? Não. Existe gente que vive a fantasia aqui e lá, em qualquer lugar, porque o processo é dentro da cabeça. O que é um guia cego? O que vocês acham? Vamos explicar o que é isso? Essa pergunta nunca foi feita aqui em 10 anos. Nunca ninguém perguntou. O que vocês acham? Guia cego é o chamado nome correto que a gente usa, é guia amaurótico. Amaurose quer dizer cegueira. Hoje em dia estão evitando, devido ao politicamente correto, falar com uma pessoa cega. Ela tem amaurose. Então, é uma deficiência visual. Então, o que é que se passa? O guia cego é justamente aquela consciência extrafísica amaurótica. Ela é ignorante quanto à evolução. É um boboca que quer dominar todo mundo, e ele acaba dominando, de modo que é um assediador indireto. Então, pensa bem, não é uma pessoa técnica, não tem boa intenção nem sempre, ele quer dominar. A maior prova que tem, por exemplo, de guia cego é o seguinte: no Espiritismo eles falam assim, o melhor médium que tem é aquele que é totalmente inconsciente. Quer dizer, então, ele é o quê? Escravo total, entende? Lavado cerebral total. Por quê? O guia cego faz o que bem entender dele. Entendeu? Isso é a maior prova de guia cego que existe. Agora, veja, eu tentava explicar isso tudo, não adiantava nada. Foi para ir por isso que eu caí fora, né? Não dava para segurar a barra. A hora que eu fiquei mais maduro com a situação, não dava. Barra é pesada. Então, está cheio de guia cego em tudo quanto é religião. A primeira coisa, o que é um guia cego? É aquela pessoa que não tem universalismo, ela não tem mega fraternidade. Ela tem uma seita. Seita quer dizer, ela é sectária. Ela, então, tem um partido extrafísico que ela domina. E ela domina os outros. Quase sempre tem um domínio. Esse domínio é o que é chamado dogma, a doutrinação, tudo isso é. O processo da religião é tudo baseado, então, nesse problema de lavagem cerebral. Agora, essas pessoas são os guias cegos. Agora, o que é um amparador extrafísico? É uma consciência técnica, que sabe fazer assistência. O interesse dela é ajudar corretamente, com alta qualidade, cosmoética, quer dizer, uma ética, uma moral cósmica que atinge todo mundo. Então, dentro de uma holofilosofia de fraternidade total, máxima. Então, toda vez que ele tem dúvida, ele se abstém, ele não entra naquilo. Então, tudo dele é muito correto, é pensado, ponderado. E outra coisa, ele quer ajudar o maior número possível de pessoas. E, na dúvida, ele tira o corpo fora, ele não entra. Esse é que é o amparador de função. Então, por isso chama amparador. Agora, a guia é aquela pessoa que guia os outros. Isso aí é um perigo. Agora, um guia cego guia outros cegos. O problema nosso, então, é acabar com a lavagem cerebral. A lavagem cerebral são os cegos que dirigem outros cegos. Então, tanto o líder quanto os liderados são cegos. Você queria falar alguma coisa? Dicionário, sim. Na página 2, complementação, vitoriologia, o número 10.
Número 7? 10. 10. O senhor coloca autotaristicologia, o Código Pessoal de Cosmoético, CPC. O senhor pode aprofundar mais essa relação da autotares com o CPC? A TARES é a tarefa do esclarecimento. Essa tarefa é a mais avançada que tem. Para a pessoa esclarecer, ela tem que ter, no mínimo, um certo conhecimento bem pronunciado da cosmoética. Porque senão, em vez de esclarecer, ela vai ser guia cego. Então, para ser um assistente da tarefa esclarecedor, da tarefa do esclarecimento, a pessoa tem que ter, no mínimo, um código pessoal de cosmoética. Não tem jeito. Agora, pensando bem, você vai ver que isso aí se aumenta, né? Se elastece, se expande. Então, com o passar do tempo, a pessoa se transforma numa mini peça do maximecanismo multidimensional assistencial. Então, ele vai entrar, em vez do seu CPC, ele vai entrar no CGC, o grupo ou código grupal de cosmoética. Então, a coisa amplia ainda mais do que isso aí. Isso é a autotaristicologia. Então, aqui parece que você colocou em ordem alfanumérica, né? Em ordem alfabética. Isso. Se fosse numa ordem lógica, numa ordem funcional, este seria um dos primeiros itens nessas etapas? Aí é preciso examinar, né? Precisa a gente ver com calma. Aqui tem muita coisa, né? Autotaristicologia tem que ter outros. Por exemplo, autoduplismologia, isso tem que vir antes. Não é o primeiro. Autoduplismologia. Que a pessoa tem que ter uma ponte para a megafraternologia. A autotaristicologia já está dentro da megafraternologia. Aí tem que examinar, ver com calma. Aí, por exemplo, essa lei do maior esforço, automaximorexologia. Terrível. Pensar, né? Onde é que entra? Eu já deixo para a pessoa pensar, ela distribuir o que ela quer, fazer a ordem que ela queira, a ordem lógica por ela mesma. Agora, não há dúvida que aqui, uma coisa, autotaquirritmiologia, ou ritmologia, que é o autorrevezamentologia, no caso, isso ajuda muito a pessoa. Vai pôr aonde? Agora aqui, automegagesconologia, seria a policarmologia vivenciada. Isso já seria o top, né? Talvez um dos últimos. Né? Agora, são 10 áreas de neoaberturas, muito forte. Precisa da pessoa pensar. Professor, nessa ordem que a Cris Aracaki estava falando, o número 5, automega-euforizaciologia. Poderia aprofundar a relação com a autoconfianciologia, por favor? O problema é o seguinte, uma pessoa que chega na mega-euforização e aquilo se transforma numa condição frequente, normal para ela, ela alcança uma autoconfiança enorme nela mesma, junto com os amparadores. Então, na condição dela, como mini peça autolúcida, perante o maximecanismo multidimensional. Então, isso aumenta a autoconfianciologia. É o caminho, é o jeito, é uma saída. A confiança na equipe vai reforçando a autoconfiança. É lógico, sempre. Né? Uma pessoa, por exemplo, sabe que ela não pode evoluir sozinha. Ela tem sempre uma turma, uma equipe evolutiva. Então, quanto mais ela confia na equipe, mais confiança ela vai ter em si mesma. Aí vai passando crescendo. Vai expandindo. O caminho aí é por aí. Agora, isso aqui é para a pessoa pensar. Tem 10 coisas sérias para pensar seriamente. Né? Tem muita coisa aqui. Aqui, uma coisa muito boa é o primeiro, autoevoluciologia. Autodiscernimentologia, o jubileu evolutivo. Eu desejo que todo mundo aqui alcance o jubileu evolutivo. 50 anos de trabalho, de alto nível, viu, Mercedes? Tá certo? Confio em vocês, tá certo? A Pilar já deve estar chegando nisso, não, Pilar? Quanto tempo? Hein? Você está com 30, então só falta 20, isso não é nada. Para quem vive 100 anos.
Para quem vive 100 anos, isso aí não quer dizer nada ainda. Né? Já está mais da metade, você já conseguiu. Ah, vai entrar na natação? Ixi, quer dizer que ela vai ganhar prêmio sul-americano de natação. É isso? É. Agora, você vai nadar qual tipo de natação? Qual crawl? Butterfly? De costas? O que é? Você vai nadar de braçada? É de braçada. Braçada. Então tá. Ensina para ela o crawl. Quem nada de braçada pode entrar no crawl. Eu convidei hoje ela. Isso é o máximo. Ela diz que está pensando. Você vai dar exemplo, a opção de gente por aí. Agora, ó, cuidado se estiver muito quente por causa do sol, né? Senão daqui a pouco você vai chegar toda manchada aí. Né? Educacional, aquele centro educacional. Aquele centro lá, o Érico Veríssimo. É gratuito. É lá que você vai. Mas lá pode nadar ali? Pode, mas o povo de fora pode ir lá? É que eu fui lá hoje ver e falei para ela. Sei. Ali é bacana. Ela está interessadíssima. Tem muita infraestrutura. É o Centro Cultural Érico Veríssimo. É aqui pertinho, não é longe, não. Muito ela bom, hein? Fazer meu Viva a natação. Agora, uma água agora deve estar quente, né? Agora é chato, é o cara que sai da água sentindo calor. Essa fase é assim, né? O cara vai à piscina, quando sai, está morrendo de calor. Isso. Terrível. Mas, gente, o que mais que tem na etapa da consecução? Vocês já fecharam aí o caminho, a etapa, já foi realizado. Como é que fica? Professor Baldo, nessa etapa de consecução, por exemplo, na autotaristicologia, aqui a CCI passou do crescendo CPC-CGC? Já atingiu essa etapa? Não, aí você pergunta para quem é que está, mas ela já é CGC. Mas você tem que ver uma equipe, por exemplo, que está trabalhando, uma instituição, uma IC, etc. Você tem que ter. Toda IC tem que ter um CGC, né? Tem um certo ponto. Não é isso que vocês recomendam? Tem que ter. Então, aqui na CCCI, claro, é um monte de CGC. Claro, eu estou falando disso. Tem muitos. A etapa da passagem... O giro é da pessoa para o grupo. Agora, o grupo depois vai para a coletividade. A coletividade vai para o cosmos. Então, vem para a população. Você, por exemplo, você é um pouco assim, né? Entre Argentina e Brasil. Você é um pouco continental. Né? Lembre-se bem, Serenão é que é continental. Eu pensei no continental. Tem que pensar nisso. Você está no continente americano. Mas então, Rosa. Professor, página 26, caracterologia, item 5, intencionalidade. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor em cima dessa questão da intencionalidade. Quando, por exemplo, a vítima é localizada pelo assediador, o senhor falou, depende da intencionalidade. Essa intencionalidade pode ser pertinente também à vítima? Mas a intencionalidade da vítima é que é o pior dessa história toda. Se ela tem a intencionalidade afim ao assediador, acabou. Juntou a fome com a vontade de comer, aí é que vem o desastre, que vem o acidente, que vem a morte, que vem o homicídio. São as pessoas mal intencionadas que acontece isso. Mas é consciente isso? Quando a pessoa tem boa intenção, está procurando ajudar, ela pode ter um maior desastre. Ela chega perto, mas ela sai bem. Se ela chega a dessomar, ela sai na hora, está lúcida, parte para outra. Mas não tem culpa naquilo. Se ela não chegou a dessomar, ela recupera aquilo tudo e dá até exemplo da situação. Então, essa intencionalidade está relacionada à interprisão com a temática do momento. Isso aí, não, né? Tudo é assim. Tudo, né? Tudo é um processo, os afins se atraem. O que é que faz uma pessoa ter afinidade com a outra? É a intenção. É aquilo que tem. Lá no fundo, tudo é intenção. Se não há uma intenção, se a intenção é diferente,
já começa a ter o binômio admiração, discordância. É a primeira diferença que tem. Muda tudo. Então, o conceito de intencionalidade é muito maior até do que a gente pensa. A maioria não pensa nisso direito. O povo nunca pensa em intenção. Por quê? A maioria tem culpa no cartório. Se vai pensar em intenção, ele começa a raciocinar aquilo que ele fez errado, vem a autoculpa, milhões de coisas. Intenção é um tema difícil para muita gente. Intencionalidade. Eu sei disso há muitos anos que é assim. Obrigada, professor. Falar só intenção é criar problema com um monte de gente. Problemão. Professor. Sim. Outro dia o senhor comentou a respeito de mantras. Eu sempre tive uma curiosidade, porque eu estudei alguma coisa a respeito disso, mas eu nunca entendi realmente o funcionamento do mantra. Ele funciona pela energia, pelo extrafísico? Não, existe o processo das energias. Por exemplo, vamos entender. Tudo na vida aqui, ó, tem a morfologia, é o processo da forma. Agora, o que se passa? Se você pega, por exemplo, aí um cristal, ele tem forma e ele tem uma clivagem. Conforme o lugar que você bate, ele parte de um jeito. Conforme o lugar de outro, ele vai partir de outro. Então, ali tem uma forma. Hoje em dia, já mostrar, por exemplo, que é capaz de você fazer uma corrente de energia, por exemplo, funcionar diferente num triângulo, em alguma coisa, tudo. Por quê? Há um direcionamento do processo da energia. Agora, então, veja, isso é a forma. Agora, do jeito que tem a forma física, existe a forma da estrutura das palavras, dos conceitos, do modo de falar, dos ditos que você fala e as outras coisas mais. Conforme esse tipo, a forma dessa comunicação, aquilo conduz mais ou menos energia. Então, a hora, se você, então, começar a fazer uma forma daquilo mais séria, e aquilo pode ficar, com o passar do tempo, se você insiste, potencializado pela energia. Do jeito, por exemplo, que um objeto é potencializado. Uma expressão também pode ser potencializada. Por exemplo, se eu estou aqui e eu gritar assim, fogo! Isso é uma das coisas mais sinistras que tem, é gritar um fogo, por causa do processo do incêndio. Você está entendendo? Então, veja, isso tudo é mantra, é um tipo de mantra. Agora, por exemplo, esse meu mantra, a gente usava em processo de iniciação, há muito tempo. Foi criado e eu usei durante isso, ó. Agora, naquela ocasião, era para ajudar tudo, fazer assistência, limpar o ambiente, limpar objeto, limpar pessoas. O caso era esse. E aquilo potencializava o processo. Agora, isso foi usado também em áreas todas baratrosféricas. Você está entendendo? Então, na hora que eu estava lá, dentro do processo da baratrosfera, tentando ressarcir, pegar alguém que estava lá preso e tirar, o que acontece? Aquele povo me descobriu que eu estava lá. Eles eram muitos, o ambiente era deles. Eu estava numa pior. Foi quando, então, eles me deram aquele lampejo. Aquilo foi perfurando o processo da ideia nas dimensões, chegou na minha cabeça. Não, usa o mantra tal. Agora, aquilo veio límpido na minha cabeça, o mantra. Eu, assim, comecei a ver o mantra, vi o que aparecia, que era meu amigo de muito tempo, meu conhecido de muito tempo, aquele mantra. Então, comecei a fazer. Aí eu vi o resultado, mas imediato, em segundos, fora do corpo. Por isso que eu pensei que eu jogava o mantra assim, aquele mega assediador ia parar alguns metros de distância. Então, por isso que eu pensei que ontem, quando o senhor colocou técnica da paraconfrontação desassediadora, eu pensei que o senhor ia citar o mantra até. Que não, a gente não usa mais essas coisas, porque o mantra é um negócio assim muito violento, né? É a violência contra a violência, não é o ideal. Agora, eu já usei, na época que eu estava começando as coisas, porque o ambiente era muito negativo, eles queriam acabar comigo, eu tive até acidente. Então, mas tem alguns teve um período, a partir daquilo, que a gente estava limpando a baratosfera em torno do meu trabalho. Então, do jeito que nós limpamos aqui, ó, pouco a pouco, fizemos uma série de fenômenos em seguida, de olorização. Então, mas tem alguns que são... Atualmente, o fenômeno que tem, que é o mais sério deles, que é esse que eu queria, ó,
há 50 anos, eu queria já esse aí, meio século, que é o para-banho energético. Então, mas tem alguns que são de defesa também, né? Não, esse aí é de defesa. Não, defesa que eu digo, ele não ataca. O senhor se encapsula ou fica invisível. Mas olha, por exemplo, esse aí, eu estava num curso lá em Brasília, tinha até 2 padres na minha frente, que estavam querendo saber umas coisas minhas, foram para o curso e tal, e lá em cima havia uma pessoa, e aquela pessoa estava falando besteira. O povo tudo começou até a fazer chacota, aquele negócio todo. Então, lá pelas tantas, o cara falou qualquer coisa, e eles pediram para jogar energia nele, ele também queria. A hora que eu joguei energia, a cadeira quebrou com ele, ele caiu no chão. Assim na hora, todo mundo viu. Aí ele calou a boca. Eu estou falando Teve pelo mais seguinte. Conversa nenhuma, porque o bumbum foi alterado um pouquinho, né, na hora que ele caiu. Eu estou falando pelo seguinte, esses dias atrás aí, parece que teve uma tentativa de assalto aqui na estrada. Foi. Como que a gente pode reagir num processo desse, em que tem... É cair fora. Não, mas não dá para usar nada. Eu sei, mas aí o revólver. O Pedro fez isso na hora. Mas e o revólver? Outra coisa, o Pedro fez com a mão na buzina. Tom! Aquele negócio. Esse foi o mantra dele. Tudo caiu fora. Assim, esse foi o mantra. A jato. Aí eles desistiram. Agora, eu ainda vi ainda o braço do cara com 38 assim, ó, no ar, assim, ó, para nós. Mas isso é o senhor, o senhor já tem uma proteção natural aí. Agora e a gente que está aí? Eu já tive até hoje na minha vida um Você já tem um escudo? Mas já tive um acidente, que a gente não teve culpa. Agora, por exemplo, teve esse 38 assim, é o segundo que eu vejo na mão de um cara. Tinha uma das minhas empresas que eles foram lá para assaltar, e eu estava no 3º andar lá do edifício. E o povo estava no pátio. Então, eu vi que tinha um barulho diferente. Cheguei no basculante, abri e apareci com a minha cara no basculante lá para baixo. Um dos assaltantes estava no meio esperando o cara para entrar no caixa para pegar o dinheiro que estava lá embaixo. Quando ele viu que eu tinha visto, lá de cima, ele devia ter estudado tudo. Sabia que lá eram os gerentes, que eram os donos da história. Então, viram que eu estava lá, aquele negócio. Ele rodou o revólver assim e falou assim, vamos embora, que entrou areia, vamos embora. Aí rodou rapidinho, eu desci para ver, quando eu desci já não tinha mais ninguém, eu tinha ido embora. Então, esse é uma arma que eu vi, o cara fez assim, ó, girou na cabeça dele e chamou o povo para ir embora. Então, mas esse devia ser o chefão dos assaltos. Essa de correr, e eram várias pessoas. Tem o risco de tomar tiro, né? Tem o risco do cara. Então, mas... Agora, o processo todo é o seguinte, viver hoje no Brasil é tudo perigoso. Né? A gente tem que escolher o local, a hora, de que modo que você está, com quem, aonde você vai. Não é fácil. Até se a buzina funciona, né? Hein? Não, até a buzina foi para chamar a atenção por causa dos guardas. Se funciona a buzina. Não, do discernimento, né? Os caras que estavam lá na guarita, aquele negócio todo para falar, né? Para ele saber. Ele fez bem. Agora, ele agiu com muita tranquilidade. Está fazendo uma cirurgia. Tudo tranquilo. Sabe, dá aula de antissequestro. Aí, agora, o negócio foi muito rápido. Foi assim, rapidíssimo. Né? Negócio violento. Agora, eu olhei, né, para trás para ver se eles vinham atrás. Mas eles tinham que dar ré no carro, uma opção de coisa lá. Tinha que fazer algumas coisas, porque ele estava um pouco atravessado. Entende o carro, mas não vieram. Desistiram do negócio. É porque eu fiz aquele curso do... O senhor lembra, o senhor conheceu o doutor Celso Charuri, que fez o Provida lá em São Paulo, ele lidava com parapsiquismo também. E ele conta de um caso que ele usou um mantra para sair de um assalto. Ele percebeu duas pessoas mas vindo. Mantra eu tive um monte de coisa disso aí, durante uma temporada. Paralisou os caras. Tinha gente que às vezes queria que eu usasse o mantra para ver o que era. Eu falei assim, ó, você aguenta? Então fica aí. Agora, a primeira coisa é o seguinte, eu não deixar ninguém em pé. Porque senão eu derrubar todo mundo. Só de... Eu posso fazer o mantra a hora que eu quiser, mas eu não faço mais. Porque é negativo, é muito bravo, é muito sério. E eu não preciso disso mais, a gente tira de outro modo. Agora, nessa temporada, eu tive que ficar, porque aqueles 6 caras lá, a hora que eu joguei o mantra, que todo mundo foi extrafisicamente, dava um troço neles, parecia que eles estavam com, sabe? Estava pulando, o negócio não era fácil. Valdo, no caso aí do Pedro, esse caso que você está contando, aí a gente pode pegar aquele exemplo da intencionalidade dele, da forma pensênica dele, não ter entrado em sintonia. Não, mas não é isso. O problema dele é mais o temperamento.
O Pedro é tranquilão, né? Isso aí, então, ele dirige bem, com tranquilidade. Sim, mas ele não, a forma dele agir e pensar não entrou em sintonia com a forma de agir e pensar do instantaneamente sobre o processo da buzina, porque nós estávamos mais ou menos na frente do discernimento. Os guardas lá tinham que saber o que estava acontecendo alguma coisa. Sim, concordo. Mas acho que ele agiu tudo certo. Tudo certo. É o jeitão. Agora, esse é o caminho. Quanto ao mantra, além do que o professor já explicitou, mas tem relacionamento com o som da palavra, a origem dela? Tem, o jeito que tem e aquilo que foi, vamos dizer assim, acumulado em matéria de energia. Acumula a energia. Tudo é um processo de acumulação. Do jeito que tem energia gravitante. Agora, o mantra, ele potencializa isso, ele segura, ele concentra. Entende? Agora, esse meu isso é muito tempo. Claro. Você tem uma ideia, é bem mais de 1 milênio. E olha, e mais coisas. Claro, então é a energia do conteúdo da Não, e não é isso. A palavra que tem é uma palavra complexa. Ela tem mais de um idioma. Você está entendendo? Tá bom. E ela já é potencializadora. Quer dizer, o mantra é terrivelmente estudado. Então, por exemplo, é uma coisa que tem um acréscimo que potencializa aquilo. Então, ela é super potencializada. O meaning, o significado, o sentido da expressão. Mas precisa... Aquilo, só de você falar, você já nota. Agora, você vê na hora, a energia muda. Claro, mas para ser utilizada precisa da consciência lúcida, senão... Precisa de quê? Da consciência ser lúcida, senão pode ser... Não, isso não existe. Terrível. No caso, um problema sem o domínio da pessoa. A pessoa tem que dominar aquilo, porque senão o negócio não funciona. O negócio é muito mais sério do que a gente pensa. Agora, o negócio todo é impressionante. Você vê um processo da palavra vira uma arma. Uma arma que às vezes parece um canhão. Uma palavra só. Por isso que eu falo, as palavras são terríveis. Se de ver, a sua palavra, ela está energizada ou não? Gente, eu agradeço muito a vocês. Hasta amanhã. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 80 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 24 perguntas respondidas online, 28 votos presenciais, 11 votos online. Hoje temos 5 recados. Cristina Aracá, que curso CPC. Mercedes, Conselho dos 500. João Paulo, com 5 baia. Egrisson, qualificação docente. Reaprendência. Cícero, balanço existencial. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar os tertulianos e teletertulianos a participarem do curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Esse curso tem como objetivo favorecer a todos os participantes a elaboração ou aperfeiçoamento do seu CPC. Terá atividades eminentemente práticas, será dado em 2 módulos. O primeiro módulo será nos dias 23 a 25 de março e o segundo módulo de 25 a 27 de maio. Nós teremos apenas 20 vagas para essa primeira turma, então os interessados e também quem quiser mais informações, por favor, procurem a recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. A Comissão de Gestão do Conselho dos 500 convida a cosmopolitas para a Assembleia Geral que ocorrerá em 4 de março de 2012, das 15 horas às 17 no Auditório do Discernimento. Os cosmopolitas de Foz do Iguaçu, Pará, e os conselheiros residentes em outras cidades podem enviar assuntos de interesse da comunidade para compor a pauta e ser apreciado e votado durante a Assembleia. Enviem os assuntos para o e-mail contato@c500.org.br até o dia 18 de fevereiro de 2012. Reserve a data em sua agenda. Por favor, exerça a sua cidadania evolutiva. Obrigada. Boa tarde. Venho aqui para falar do curso Com 5 baia do Conscienciograma mensal,
que esse mês de fevereiro vai acontecer no dia 17. É um dia antes do balanço existencial. Para quem está aqui em Foz do Iguaçu, fica fácil, porque nós fazemos todos os meses. Agora, quem vem para Foz para viajar, para fazer o balanço existencial, outro curso, então a gente já faz casado, para que a pessoa já aproveite na viagem e já possa fazer. Então, vamos fazer no dia 17, numa sexta-feira. Se você vem para o balanço e tem vontade de fazer, o curso tem duração de 1 tarde. Começa às 3 da tarde, logo depois da tertúlia, e vai até às 8h30 da noite. São 10 vagas, no máximo, com 3 sorteios de Consim Cobaia, com sensiômetras docentes lá que vão estar direcionando, ajudando para a gente fazer essa heterocrítica cosmoética, onde todos participam, todos fazem heterocrítica, todo mundo sai ganhando. É um curso muito interassistencial. O curso, então, começa às 3 da tarde, repetindo, vai ser no dia 17 de fevereiro, aqui no CEEC, as inscrições e informações na Secretaria do CEEC. Obrigado. 10ª qualificação docente. 10ª qualificação docente. Dos dias 24, 25 e 26 de fevereiro agora, a Reaprendência promove a 10ª qualificação docente para professores de Conscienciologia ou aqueles que estejam em formação. Essa qualificação, ela tem como enfoque trabalhar a questão da parapercepciologia e o trabalho com as energias em sala de aula. É a primeira vez que a gente faz uma qualificação com esse enfoque específico. São professores do curso o professor Epicom Rui Bueno, Tatiana Mota e Reglisson Alves. Será uma dinâmica parapsíquica para interação com o campo, de novo repetindo, e com a equipe extrafísica. Para mais informações, recepção do CEEC, ou então enviar e-mail para contato@reaprendência.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para o curso Balanço Existencial. O Balanço Existencial vai ocorrer e vai iniciar daqui a 8 dias, vai ser no período de carnaval, de 18 a 21 de fevereiro, e vão ser várias atividades, intensas atividades durante esses dias, e um dos principais objetivos do Balanço Existencial é a pessoa fazer um mergulho, uma reflexão mais profunda sobre a sua programação existencial. Então, desde uma reflexão aí dos períodos aí relacionados ao curso intermissivo, a fase preparatória, os aportes que a pessoa tem recebido e o que tem feito com isso principalmente. E claro, não poderia deixar de ter também durante o balanço dinâmicas relacionadas a um próprio planejamento, uma repriorização das atividades, então, que a pessoa pretende fazer durante a sua programação existencial. Além das atividades de dinâmicas e atividades, vão ter uma série de outras conferências, e neste ano o tema será Grupo Karmalogia. Então, aí bastante questões relacionadas às interações que nós temos dentro do nosso grupo evolutivo e também dentro do nosso grupo Karma. Então fica a dica para quem tiver interesse, daqui a 8 dias aí, o início do balanço existencial, seria importante todos que estão interessados já efetivarem a sua inscrição através da recepção do CEEC. Muito obrigado e nos encontramos no balanço existencial. O verbete eleito para amanhã é autossuperação do Mega Trafar, especialidade intraconscienciologia. Autora, professora Eliane Amarante. Obrigada e boa tarde a todos.